bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizado aqui no RI para Não Chorar, o seu podcast de relações internacionais. Me chamo Luca e hoje estamos aqui com um novo setup de apresentadores. Otávio, bem-vindo. Tchau. Bem-vindo. Eu fiquei nervoso, gente, mas prazer. Eu sou Otávio Menezes, sou aluno de Relações Internacionais, assim como o Luca, e eu vim acompanhar ele na entrevista, o nosso ilustre convidado. E para essa entrevista a gente trouxe o professor João Estevam para falar sobre a América Latina e Estados Unidos. Professor, obrigado pela presença. E, por favor, apresenta um pouco do seu trabalho, me fala sua trajetória acadêmica. Boa noite, pessoal. Boa noite também quem nos assiste. Muito obrigado, antes de tudo, pelo convite, né, por esse espaço de difusão do conhecimento. E, bom, minha trajetória começa lá no Rio Grande do Sul, né, na Federal do Rio Grande do Sul, querida URGS, onde me formei em Relações Internacionais. Posteriormente, eu fiz o mestrado, né, em Relações Internacionais aqui no programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é um programa entre 3 instituições do ensino superior, a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. E também é o mesmo programa que atualmente estou realizando doutorado e terminando, né, assim, pelo menos eu espero, nesse ano. E, bom, além disso, também sou pesquisador pelo Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, da Unesp. Também sou pesquisador pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU. E também sou pesquisador e membro, né, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, no grupo de trabalho de estudos sobre os Estados Unidos. Então, perfeito. A gente vê que é pouca coisa, né? Exato. E eu acho que é muito importante ter trazido o João aqui hoje para a gente falar sobre essa relação Estados Unidos e América Latina, porque, assim, como todos nós sabemos, nós somos um quintalzinho, né? É rir para não chorar. Somos um quintalzinho dos Estados Unidos e eu queria entender por onde a gente começa. Foi na doutrina Monroe essa relação? De fato. Só fazendo uma piada antes com essa questão de quintal, né? Acho que foi em 2016, se não me engano, que o ex-secretário de Estado norte-americano, o John Kerry, ele falou isso em um discurso, inclusive oficial, dizendo que a América Latina era nosso quintal dos Estados Unidos. Logo depois ele se retratou dizendo, não, mas veja bem, é o quintal que a gente cuida, a gente rega. Já não basta o complexo, eles ainda reafirmam o nosso complexo. Exatamente. Legal. Então tem essa relação ainda hoje. Mas, de fato, né, a gente pode dizer que o grande marco na relação Estados Unidos-América Latina, né, ou até se a gente quiser falar das Américas, né, o que também é chamado hoje na política norte-americana de hemisfério ocidental, é, sem sombra de dúvidas, o discurso do ex-presidente norte-americano James Monroe ao Congresso em 1824, na qual vai ser declarada a famosa doutrina Monroe, na qual a gente tem a principal epípeto, né, que é América para os americanos. E só contextualizando, né, era um momento no qual os países da América Latina estavam naquele processo de serem independentes, então eles estavam passando por um processo de consolidação da independência, da descolonização, e os norte-americanos estavam reivindicando essa necessidade das potências europeias não mais intervirem na região, essa independência da região em relação à Europa, né? Então, esse é o marco inicial dessa doutrina, que, claro, vai ser aperfeiçoada ao longo do século XIX, inclusive também a partir do século XX, com mais força. Perfeito. E eles começam por onde, assim? A gente pega a América Central ou foi um pouco mais geral na América Latina inteira? A gente pode dizer que até mais ou menos a segunda metade do século XIX havia pouca relação mais intensa, né, dos Estados Unidos com os países da América Latina de modo geral. Mas, a partir do final do século XIX, e tem uma data, né, que é marcante para isso, que é o ano de 1898, quando se tem a Guerra Hispano-Americana. Para quem não sabe, a Espanha e os Estados Unidos estiveram em guerra já. E nessa guerra, os Estados Unidos vence a Espanha e praticamente expulsa, né, a Espanha de seus domínios coloniais aqui na América Latina, finalizando esse ciclo de independência, a gente pode dizer assim. E, nesse sentido, os Estados Unidos tomam para si, né, a prerrogativa de, se não colonializar, mas pelo menos de cuidar, né, de 3 possessões principais da Espanha nesse momento. Por um lado, do Pacífico, as Filipinas. De outro lado, no Atlântico, a gente vai ter Porto Rico, que está até hoje, né, como território norte-americano, embora não um estado norte-americano.
e, por outro lado, uma ilha que até hoje é bastante importante nas relações Estados Unidos e América Latina, que é Cuba. Né? Inclusive, Cuba sendo até uma discussão de se deveria ser anexada ou não como um novo Estado norte-americano, né? Coisa que, obviamente, não foi feita. Sim. Então, esse é um marco, né, no final do século XIX, na qual os Estados Unidos tomam para si a prerrogativa de ter uma atuação mais intensa na região e que vai se consolidar com um adendo, né, um corolário à doutrina Monroe, que vai ser feita no início do século XX pelo presidente norte-americano Theodore Roosevelt, também num discurso, né, ao Congresso, no qual ele vai reivindicar para si essa política que a gente conhece hoje como política do Big Stick, né? Aquela famosa política de fale manso, mas tenha um porrete nas suas mãos, né? Sim. E isso porque haviam países que tinham dívidas com os países europeus, com as potências europeias, e isso poderia levar a uma ingerência europeia na região, na América Latina. Por isso, eles tomavam para si uma prerrogativa de intervir em repúblicas, principalmente na América Central e no Caribe, que estivessem com algum processo de instabilidade. Isso militarmente também. Exatamente. Inclusive, quem eram os responsáveis por isso eram os Marines, né? Os Marines dos Estados Unidos. Os fuzileiros navais também norte-americanos, né? Eles tinham essa prerrogativa, essa função. E não somente isso, como eles muitas vezes retiravam, derrubavam governos que até haviam sido eleitos democraticamente e colocavam governos autoritários no lugar. Que Né? coisa, né? Que déjà vu que deu. Nossa! A gente vê que, na verdade, a história... que teve aqui, né? Pouco não atual, é tão distante. nada Nossa, a ver que com coisa. hoje, né? E só para adicionar, antigamente era bem comum, né, não que hoje também não seja, que a gente ainda, né, tem esses traços, mas os países terem dívidas, né, com a Europa principalmente, em um momento que antes não tinha essa diplomacia, essa conversa, então eles vinham comprar com navios, com armas, com guerras, e praticamente a América inteira tinha essas dívidas justamente porque depois da colonização eles tiveram que se reestruturar e precisavam de dinheiro para isso, né? Então tinham essas dívidas e é claro que a Europa abusava dessa situação e os Estados Unidos se reconhecendo como país e crescendo, não ia deixar isso acontecer, porque assim como ele tinha a zona de influência deles, ele queria ter a dele. Exatamente. Nada tem... É de graça. É de graça, não é um carinho. Entendeu? Lógico que não é um carinho. Eu acho que até é importante comentar, se a gente pegar um mapa, né, dos Estados Unidos e também da América, em geral, a gente vê que o posicionamento dos Estados Unidos perante o mundo, o globo, é muito privilegiado. E eu acho que é justamente um dos motivos para ele ter crescido tanto. E no começo do episódio a gente falou sobre quintal. E o objetivo dos Estados Unidos em regar as flores do quintal é justamente para ter uma maior proteção militar ou até territorial nesse quesito de... nesse momento que ele começou a investir na América Latina, ou melhor, não vou dizer doutrinar, mas intervir na América Latina de uma forma um pouco mais incisa, foi com esse objetivo de aumentar a sua própria segurança também, porque a gente começa a caminhar para um conflito global que está começando a chegar, né? Sim, com certeza, né? Assim, a gente tem que ver que existe um todo, né? Várias questões aí envolvidas até os dias de hoje, inclusive. E, claro, sempre com algumas modificações, mas a linha mestra de atuação, ela se mantém ao longo da história. A gente pode dizer que existe uma dimensão militar, né? Ou geopolítica também, caso queiram utilizar esse termo. A gente consegue ver isso, inclusive, já em planos no início do século XX, em criar uma passagem do Atlântico para o Pacífico, que hoje é o Canal do Panamá, né? Lembrando que o Panamá em si não era um país independente, né? O Panamá, na verdade, ele fazia parte da Colômbia até 1907, se não me falha a memória, né? Estou meio ficando ruim com datas ultimamente. Eu confio em você, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que tem o Panamá ali no meio, que legal. Exato. E aí, o que aconteceu, né? Havia uma discussão, né, por parte dos Estados Unidos para construir esse canal. Houve uma altercação com a Colômbia e foi insuflado por parte dos norte-americanos um sentimento nacionalista, artificial, claro. Embora, né, nenhum sentimento nacionalista ele é totalmente natural, né? Sim. Mas, acabou por conta disso havendo a cessão, né, do Panamá em relação à Colômbia. Então, havia esse interesse geopolítico, né, de manter essas rotas geopolíticas no Atlântico e também de estabelecer um cerco, né, uma aliança de segurança militar
A gente consegue ver isso principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, já com a assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIA, e também a criação da própria OEA, né, que é a principal instituição de segurança nas Américas até os dias de hoje, juntamente com a Junta Interamericana de Defesa, que faz parte também da OEA. Então, esse sistema interamericano ele também tinha essa função de segurança, de criar dispositivos de segurança para favorecer esse isolamento norte-americano, né, em relação às demais potências europeias e também na Ásia. Porém, não somente isso, a gente também pode ver outros elementos, né, e aqui o elemento econômico é fundamental. A gente consegue ver isso claramente já no final do século XIX, com investimentos norte-americanos que iam para a região da América Central, do Caribe, até mesmo no norte da América do Sul, na região da Colômbia, Venezuela, né? Produção de frutas, por exemplo, de banana, tudo isso tinha forte investimento norte-americano, como, aliás, até os dias de hoje tem, né, na América Central. Enclaves coloniais eram criados nesse sentido, com bastante capital norte-americano. E isso, ao longo do século XX, se manteve e se expandiu para a América do Sul, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, quando investimentos norte-americanos começaram a gente pode dizer, com algumas aspas aqui, substituir os capitais europeus, que antes eram exclusividade da Europa, e começaram também a ter cada vez mais um predomínio aqui na região, no Brasil, na Argentina, no Chile, dentre outros países, né? Principalmente na Colômbia, né, que sempre foi a grande peça central, né, dos Estados Unidos aqui na região. Uma pergunta, eu acho que vai fugir talvez um pouco desse assunto que a gente está falando, mas me veio na cabeça. Por algum motivo, essa intervenção norte-americana tão forte, não só norte-americana, mas como europeia também na América Latina, fez com que, eu posso estar errado, mas eu vejo a América Latina como vários pontos separados e sem ter uma unificação concreta. Por exemplo, o Brasil fora do Brasil não é considerado um povo latino, por exemplo, por outras nações, e vice-versa. Isso é devido a essas interferências externas que aconteceram pelos Estados Unidos, ou é algo natural, assim, da América Latina, dessa separação, assim? Assim, isso tem muito mais a ver com a formação nacional dos estados latino-americanos, Okay. né? Tanto na América do Sul quanto na América Central, no México, né? A gente não pode esquecer que existe uma potência regional também acima da América Central, que é o México. Então, cada um desses países teve um processo de independência, de formação anterior à independência, que foi muito significativo e que atuou nesse sentido, né? De criar uma identidade própria, ou mais ou menos próxima dos demais países da região. No caso do Brasil, a gente não pode esquecer que, além da formação portuguesa, né, da Constituição Portuguesa, houve uma formação colonial bem diferente, e depois posterior também, né, a independência bem diferente dos países da região. Foi o único país que praticamente, além de ser um império, parte do Império Português, se manteve coeso, né, e engatou num projeto de modernização juntamente com outros países do Cone Sul, como a Argentina, como o Chile, que tentava justamente se alijar dos demais países da região, né? Okay. A gente fala muito, por exemplo, do Barão do Rio Branco, né, como sendo o grande patrono da diplomacia brasileira, e de fato foi, mas ele também tinha um projeto político, né, que também estava ligado a isso, a essa tentativa de diferenciar o Brasil dos demais países da região, de fazer o Brasil um país mais europeizado, né? E isso não somente era dele, né? É toda a elite política da época. A gente consegue ver isso nos projetos arquitetônicos de Rio de Janeiro. Quando a família real veio também foi implementado. Exato, né? E isso principalmente a partir da segunda metade do século XIX, quando a hegemonia britânica se dá com maior força ainda. Mas por isso que esses processos acabaram ocorrendo. Mas também a gente não pode esquecer que houve diferentes formas de atuação por parte, aliás, de relação, né, dos Estados Unidos com os países da região. Para cada sub-região latino-americana havia um tipo de relação diferente, né? A relação, por exemplo, que os governos norte-americanos tinham com o México é diferente do que se tinha na América do Sul. A gente pode esquecer, por exemplo, que havia, até praticamente a década de 80, uma certa desconfiança mexicana com relação aos Estados Unidos, coisa que hoje existe, mas está bem mais atenuada, né? E isso não é, para quem nos ouve, principalmente, que não conhece a história, isso não é de graça, né? É porque simplesmente você teve uma guerra na qual o México perdeu
praticamente metade Metade do do país. território Exato, nacional, né, anexado pelos Estados Sim. Unidos. Então havia uma desconfiança secular. E a América Central era outra coisa, Caribe também, era a região de maior proximidade e também de maior intervenção norte-americana no campo militar. Sim. Coisa que não aconteceu na América do Sul, né? Nenhum país teve intervenção militar direta dos Estados Unidos. Não houve nunca um desembarque de tropas diretas como aconteceu na América Central e no Caribe. Então Sim. era uma relação também diferente, era muito mais uma relação indireta, né? É muito mais ideológica, né? Lógico, econômica também. Mas politicamente a influência foi gigantesca, né? Para pensar, cada ditadura aqui que a gente teve na América Latina teve um dedo dos Estados Unidos diretamente, começando por, vamos falar, por Cuba, que teve influência deles. Você pode falar um pouco mais, porque... Claro. O que essas ditaduras, o que esses governos autoritários, influenciados também pelos Estados Unidos, o que acarretou hoje em dia? O que você consegue interpretar das sociedades? Óbvio, a gente tem Cuba, a gente tem o Brasil também, mas obviamente são lugares diferentes, com culturas diferentes, mas deve ter algum ponto em comum de consequências desses governos autoritários. O que você consegue interpretar disso? Bom, vamos lá. Fala, vamos pode por falar, partes. pode falar. Vamos por partes. Pode tirar da garganta, pode tirar. É que assim, quando a gente fala de autoritarismo na América Latina, tem várias nuances, né? Na verdade, aqui. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma visão mais, a gente pode dizer, liberal, né? A gente pode dizer que democrática liberal, a gente pode dizer que tem autoritarismo de direita, de esquerda, enfim. Eu vou pegar aqui mais o caso da direita, porque é aquela que está mais próxima, né, da política norte-americana para a região. A gente pode dizer que existem ciclos de autoritarismo, né? Aliás, a gente não pode falar de democracia liberal a não ser no pós-Segunda Guerra Mundial na região, né? Até a década de 40, por exemplo, no Brasil, não havia democracia liberal propriamente dita. Havia a República Velha, com todos os, né, problemas que a gente sabe. Na Argentina, idem, América Central, nem se fala. Mas se a gente for pegar esses regimes ditatoriais, teve uma espécie de, entre aspas, primeiro ciclo, né, que vai se iniciar no final do século XIX e particularmente no início do século XX, em primeiro lugar na América Central e no Caribe. Aqui eu acabei de falar agora há pouco, né, sobre aquelas tropas dos Marines que desembarcavam, né, e retiravam governos. Então, eram justamente governos autoritários que eram colocados com patrocínio norte-americano. Claro, havia também uma dinâmica própria. A gente não pode dizer que a América Central era meramente um marionete norte-americano, né? Isso é simplificar demais uma realidade bem complexa. Como o caso da Coreia, por exemplo. Exatamente, né? Com vários países, né? Que a gente acha que é o quintal norte-americano. Não, sempre são países que têm uma dinâmica própria também. A gente tem que sempre ter isso em mente. Mas eram governos que eram patrocinados pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano. Então aí a gente pode citar, por exemplo, a ditadura do Somoza, na Nicarágua, que foi derrubado, né? O Anastácio Somoza foi derrubado na década de 70, né? Final da década de 70, com o governo sandinista, com a Revolução Sandinista na Nicarágua. É o caso, né, do Fulgêncio Batista em Cuba também, que é derrubado com a Revolução Cubana em 59. É o caso de várias ditaduras, né, que a gente vai ver em Honduras, em El Salvador, no Haiti também, né? Então a gente vai ver uma série de governos que vão ser erigidos com patrocínio norte-americano, justamente para tentar, por um lado, né, impedir que houvesse uma ingerência europeia aqui na região, mas também fosse um país que acalmasse, né, que controlasse a sociedade para não despertar novos ânimos. Então, isso era o principal objetivo. Já aqui na América do Sul a coisa é um pouco diferente, porque essa influência indireta ou quase direta, né, por parte do Estado norte-americano no sistema político da região, só foi se dar propriamente dito a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o ciclo de ditadura aqui na América do Sul, acontece a partir dos anos 60, né? Principalmente no Cone Sul. Então a gente vai ter o Paraguai, o Uruguai também, antes disso o Brasil, a Argentina vai ter uma série de governos militares até a junta dos anos 70, o Chile, né, que é o caso até um pouco mais gritante de influência norte-americana, o próprio Peru, no norte da região, na Bolívia também, nos anos 60, na região andina.
Ou seja, né, América do Sul como um todo, tirando Venezuela e Colômbia, que são casos à parte. Você disse que aumentou muito depois da Segunda Guerra Mundial, essa influência dos Estados Unidos. Você acha que tem questão com o movimento nazista, porque foi um movimento enorme, e quando chegou aqui, tinha governos que aderiam e que eram simpatizantes naquela época, né? E que eles, a todo custo, não queriam que isso acontecesse. Você diria que teria relação? Tem uma relação indireta, né? A gente sabe que vários governos, como você bem falou, tinha essa... se não simpatia, mas pelo menos um aprochego aí meio suspeito, né? O próprio governo Vargas acontece isso, o próprio governo peronista também acontece isso. Então, sim, existe esse tipo de preocupação, né? Mas a gente pode dizer que, apesar disso ser um ponto importante, a gente também não pode colocar somente a culpa nisso, né? O principal objetivo era conter essa influência nazista nos anos 30 e 40. Sim. Havia isso, mas não era somente nisso, né? A gente pode dizer que é uma certa consequência natural, né? Quando você tem o interesse de manter uma zona que tem altos investimentos, que tem grande quantidade de capital e comércio envolvido, né? Lembrando que, por exemplo, nos anos 20, os Estados Unidos já era o principal parceiro comercial de vários países da região, inclusive a principal economia, né, que era o Brasil. Sim. A Argentina também estava começando a ser cada vez mais da esfera da influência econômica norte-americana. Então, para você assegurar esses investimentos, também precisa assegurar uma dominância política naquela região. Então, é uma consequência natural dessa maior ingerência econômica, institucional, né? Uma coisa se segue a outra. E quando a gente vê na década de 50, 40 já, né? Mas particularmente nos anos 50, todo aquele complexo, aquela situação de Guerra Fria, e também a ascensão, consolidação de estados populistas na região, isso acende um sinal vermelho para o governo norte-americano e acaba gerando, né, aquele ciclo de governos autoritários como a gente viu nos anos 60. Sim. Eu vou sugerir que a gente passe um pouquinho para frente e comece um pouco antes da contemporaneidade. A gente começa a Guerra Fria, a influência da Rússia, obviamente a gente vê até o nosso governo brasileiro tentando entrar em uma outra vertente, já que não estava havendo investimentos ou uma relação de mão dupla vindo dos Estados Unidos, e começou a, enfim, escreveu até uma carta, não foi? Uma carta na ONU falando que, olha, assim, não sei, mas eu acho que eu gosto de outro lugar aqui, entendeu? Mas eu tô querendo procurar outras relações. Exato. Estava querendo abrir um relacionamento. Exato. E aí, enfim, hoje a gente vê uma aproximação muito forte da China, principalmente na América Latina, também na África. Como os Estados Unidos vai começar a lidar com essa aproximação, ou ele já está lidando com isso? Só respondendo a última pergunta, está lidando já com isso. Está lidando? Está lidando. Assim, a gente pode dizer que a aproximação chinesa ela é muito recente nos moldes como acontece hoje, né? Claro que sempre, vez ou outra, a gente vai ver um conjunto de relações, por exemplo, do Brasil com a China já nos anos 80, com os países da região também ao longo dos anos 80, 90 com a China, mas uma aproximação chinesa em conjunto na região, ela começa gradualmente, principalmente na área comercial, já nos anos 2000, né? Na primeira década do século XXI, e vai começar a aumentar a partir dos anos 2010, até os dias de hoje. E isso não somente na esfera comercial, que ainda sendo a ponta de lança da presença chinesa aqui na região, mas também na área de investimentos, na área de empréstimos financeiros, na área de... Embora essa seja uma área mais... Na indústria também, um pouco? Sim, né? De investimentos na indústria, infraestrutura, né? Inclusive áreas que hoje não tem uma presença tão forte capaz norte-americanos como a área de telecomunicações, como a área de infraestrutura física, de transporte, né? A gente consegue ver isso, energética também. A gente consegue ver claramente essa presença chinesa nessas áreas de infraestrutura, né? Enquanto que os capitais europeus e norte-americanos se centram em outras áreas, né? A principal área, por exemplo, o principal setor de investimentos aqui no Brasil, pelo menos, é o setor financeiro, né?
enquanto que os chineses são outros setores. Então, existe esse gap, essa brecha que os chineses eles têm apontado não somente no Brasil, claro, mas em outros países da região. Inclusive países que são historicamente essa principal região de influência norte-americana, que é a América Central. Né? Então, essa influência de capitais chineses, ela começa principalmente nos anos 2010. É quando começam também aos poucos alguns países aderirem ao projeto One Belt, One Road, que ainda está em construção. Embora o Brasil ainda não tenha aderido, mas há ainda uma pressão hoje da China de fazer com que o Brasil... vai. É uma possibilidade, né? Sim. Ainda está aberto, mas é uma possibilidade. Sim. Mas existe, então, essa aproximação e também uma aproximação no campo político-militar, embora muito ainda... né? Muito diminuto em relação ao que acontece na relação com os Estados Unidos. Ainda não tem um acordo de cooperação militar tão forte quando a gente tem, por exemplo, como foi o caso do Plano Colômbia, como foi o caso da Iniciativa Mérida, como foi o caso da Iniciativa Regional Andina, que eram acordos de segurança que depositavam bilhões de dólares na região. Então, isso a gente não tem ainda. Mas existe uma aproximação institucional, né? Por exemplo, a CELAC, foi criada em 2011, se não me falha a memória, era um dos principais fóruns de consulta, né, dos países da região, que não engloba Estados Unidos e Canadá, somente países do México para baixo. E agora a gente tem, né, um fórum da CELAC com a China, né, o Fórum China-CELAC, que é um fórum especial de relação da China com os países da América Latina e do Caribe. Então isso tem cada vez mais sido crescido, né? O que acontece? Tá batendo na porta. Com certeza, né? Tá chegando. E aí? Exatamente. Então, assim, até os anos 2010, até a metade dos anos 2010, finalzinho do governo Obama, você não via nos documentos norte-americanos uma preocupação tão forte em relação à China, né? Como eu trabalho com a área de segurança, eu tendo a ver muito mais os documentos, e aqui segurança na América Latina. Então, eu, pelo menos, tendo a ver muito mais, até mais do que a própria Estratégia de Segurança Nacional, né, que é o grande documento norte-americano que cada governo implementa uma política diferente e que informa, né, quais são as preocupações estratégicas norte-americanas, mas para aqui, para a região, os chamados posture statements, né, que são declarações que o chefe do Comando Sul norte-americano ele faz ao Congresso, falando qual que foi que aconteceu, né? Ele escreve, né, um relatório relativamente grande, né, de umas 40 páginas por aí, e ele envia para o Congresso para dizer, aconteceu isso, isso, isso. Claro, tem uma tônica discursiva muito interessante para quem gosta de analisar discurso. E a partir da década de 2010, particularmente a partir de 2014, 2015, não lembro exato o ano, até então não havia nenhum tipo de menção à China. Era muito raro. A partir de 2015, 2016, começa a ter uma postura mais reativa à aproximação chinesa. Mas se pegar até gráficos da evolução chinesa, foi bem nessa época que deu um boom econômico, sim. Exatamente. Então, eles começam a ter uma postura mais agressiva no discurso, até o ponto de chegar, principalmente a partir do governo Trump, né, que esse discurso... A gente pode dizer que o governo Trump é um ponto de inflexão, eu diria. Pelo menos essa é a minha hipótese, né? É um ponto de inflexão na política norte-americana para a América Latina com vistas à China. Já explico por quê. Mas a gente pode dizer que é a partir desse momento que esses posture statements eles vão ter uma postura bem anti-China, né? A ponto de chamar a China, juntamente com a Rússia e até mesmo com o Irã, de estados malignos, né? Demonização, exatamente. De novo, igual na... exatamente. Não né? temos isso em filmes, né? Então, né? E ainda falando, né, de que são estados malignos, né? Malignant states, que têm os seus aliados que desestabilizam o continente, né? A troika da tirania que o John Bolton falou em 2020, né? Aquela coisa da Nicarágua, Venezuela e Cuba, né? A troika da tirania. Olha, eu acho meio hipócrita. Eu acho meio hipócrita, mas tudo bem. Mas então, você diria que seria como uma volta do Routine Monroe, né? De uma forma diferente, porque agora a gente fala de soberania, né? Agora a gente tem os países consolidados que não querem abrir mão do seu poder, mas os Estados Unidos, ele vai tentar fazer como puder para afastar essas influências e ainda continuar sendo o dominador principal em questão de política, né, e tudo mais, e a gente vê esse reflexo nos governos, né, como você citou o Trump.
E o que você pode falar para a gente sobre a posição da América do Sul nesse sentido? A gente está aproveitando esse lugar em que dois estados brigam por nós, a gente ainda tem muito medo de se vincular da América, a gente ainda tem muito a conhecer da China. Eu vou complementar até a pergunta do Otávio. Como a gente vê as atitudes políticas dos Estados Unidos, é tudo para cumprir as agendas que eles têm que cumprir. Sim. Por exemplo, a gente analisa, isso até em aulas, a gente pega a agenda dos Estados Unidos preocupado com o terrorismo. Aí, ok, o Bin Laden morreu, não tem mais terrorismo. O que a gente vai procurar agora? Narcotráfico. Onde está o narcotráfico? Na América do Sul. Vamos todos combater o narcotráfico. Pô, mas o narcotráfico já deu uma enfraquecida. Não, agora é o narcoterrorismo. O quanto essa agenda estadunidense está voltada para a América Latina hoje? Sim. Junto com a pergunta do Otávio, né? Claro, né? Com certeza. Primeiro que a gente pode dizer que a doutrina Monroe ela nunca morreu, né? Na verdade. Se a gente pode dizer que existe uma linha mestra que vai guiar as ações norte-americanas na região, é a doutrina Monroe, né? Ainda ela existe. Claro, volta e meia a gente vai ouvir pessoas dizendo que não, mas veja bem, acabou, é outra coisa agora, tem ingerência, mas é outra coisa, mas a linha mestra, ela segue ali, né? Os pontos principais, se a gente for analisar a política norte-americana desde o século XIX até o século XXI, é muito parecida, né? Mudam as ocasiões, mudam as figuras, mudam as políticas, as agendas, né? Mas ela mantém a base de não encostem aqui, porque é o meu quintal. Exatamente. Porque né? o meu quintal meu quintal. Incrível. Exatamente, né? Meu quintalzinho, né? Então, assim, tem um muro aqui, né? Não ultrapasse o muro, né? No trespass. Yes. Mas exatamente essa é a visão que você tem. Então, claro que os países da região vão tentar ter polícias autônomas, né? Uma vez ou outra. Então, a gente vai ver, até mesmo na Guerra Fria mesmo, né? Durante os anos 60, 70, países que vão tentar se sacudir um pouco, pelo menos de maneira relativa, né? Dessa hegemonia norte-americana. Alguns apontam que o Brasil tinha uma política fortemente autonomista nos anos 70, né, e 60 também, até os anos 80, na verdade. Até mesmo o México, né, que era um grande polo também que concentrava essa resistência à hegemonia norte-americana. Cuba nem se fala. Então, né, são países que vão ter essa resistência. E também nos anos 2000, né, nos anos 2000, aí pegando esse termo mais contemporâneo, essa ideia mais contemporânea, a gente vai ver alguns países se articulando, inclusive, entre si, para resistir a essa hegemonia, né? O Brasil, por exemplo, criando a própria Mercosul, funcionando como uma espécie de barreira, né, aos interesses comerciais norte-americanos. O BRICS também, por exemplo. Os BRICS, mas de modo geral, sim, né, não somente na região, né? E os BRICS são uma dinâmica um pouco diferente, mas a gente pode citar o caso da Unasul, que foi um caso central nesse sentido, de criar uma agenda política para, se não se contrapor, mas pelo menos, né, ter uma agenda paralela em relação à agenda norte-americana, inclusive na área de defesa, de infraestrutura. No caso da ALBA, né, que é a Aliança Bolivariana dos Povos de Nossa América, capitaneada por Venezuela, Cuba, Nicarágua, Salvador, Equador, Bolívia, países que até então, né, eram chamados de eixo bolivariano, também uma resistência mais forte em relação aos Estados Unidos. Ou seja, toda uma série de políticas que vão ser feitas para tentar se contrapor a essa hegemonia norte-americana. Mas que acabam se esbarrando nesses limites estruturais, né? A gente também não pode esquecer disso. Existe um limite até em que uma potência regional como o Brasil, como o México, como a Argentina, eventualmente, né, conseguem esbarrar, conseguem ir até você se chocar com algumas coisas que até são internas, né, mas também externas. Então, a gente sabe que existe uma grande mobilização de recursos norte-americanos que faz com que ainda sejam presentes na região. Existem limites também internos desses países para se contrapor em relação à região. E aí, essa agenda, né, que você citou é justamente um desses limites. Ou seja, sempre tem interesses renovados na área estratégico-militar, na área econômica, na área política, que se sobrepõem, né, mas que vão sempre ter algum grau de... atrair algum grau de interesse norte-americano para a região. Por mais que ainda seja uma região ainda bastante de baixo perfil, né, para a política norte-americana geral, mas ainda assim existe sempre essa tendência, né? E aí vem
terrorismo, narcotráfico, populismo também, a gente não pode esquecer. Havia uma forte... Logo no início do governo Lula, por exemplo, havia uma forte tensão com relação aos governos populistas, né, da América Latina, tanto que até num discurso, acho que era o Bush, né, que falava que tinha os populistas bonzinhos e populistas malzinhos, né, tinha o populistas à la Chaves e populista à la Lula. Então, sempre vai ter essa agenda sobreposta, né, que vai atrair a atenção norte-americana aqui para a região. E você falou, né, de como a gente tem um muro, né, para conseguir que a gente pode chegar até ele, justamente para ter mais dinâmica, né, sermos mais dinâmicos nas nossas relações. Eu acho que isso também vem muito da forma que a gente foi estruturado e como a política americana influenciou a gente, como eles sempre tiveram presentes, tanto no capital como no político. Enfim, a gente tem documentos que provam que a ditadura teve mão da América e é o que você falou, é complicado a gente tirar disso porque está muito intrínseco, né? E eles, né, construíram muito bem o quintal deles. Cara, sim. Justamente para a gente ter essa dificuldade, quase assim, países acharem que é impossível eles poderem se relacionar com países que os Estados Unidos não apoia. Né? E acredito também que eles devem criar até uma falsa sensação para a gente de vocês estão se relacionando, mas na verdade até onde eles quiserem, né? Exatamente. E é muito interessante isso porque a gente às vezes fica tão focado na que a gente pode chamar de macropolítica, né? Então a quantidade de investimentos norte-americanos na região, a quantidade de volume de assistência de segurança para a região. E ok, isso é importante de ser colocado, né? Esses macroindicadores são importantes. Mas a gente também não pode esquecer que até no nível micro também isso é muito importante, né? Por exemplo, que instituições políticas, né, think tanks, por exemplo, grupos de pesquisa, têm financiamento de instituições, até da sociedade civil norte-americana também. Tem um livro muito bom que eu sempre indico porque, para mim, é um dos maiores livros que demonstram essa capilaridade dos investimentos norte-americanos, não somente do Estado, mas também de agentes da sociedade civil norte-americana aqui na região, no Brasil, no caso, né? Que é o livro do René Dreyfus, se chama A Conquista do Estado, né? Que ele fala justamente como que esses capitais políticos, intelectuais, né? Econômicos também, obviamente, norte-americanos, eles capturaram várias instituições aqui na região, aqui no Brasil, aliás, né? Então, Forças Armadas, havia um instituto, que eu sempre esqueço o nome dele agora, meu Deus, tá ficando péssimo de memória, mas Instituto de Estudos Brasileiros, né, que tinha um grande volume de capital norte-americano também, né? E a gente consegue ver isso também em várias instituições, elites políticas também, elites empresariais que eram vinculados ao capital estrangeiro. Toda essa capilaridade, ela já havia nesse momento, né? Ele registra muito bem isso, inclusive, no livro. E é uma coisa que até hoje existe. Então, por exemplo, né, os think tanks que a gente vê no Brasil, que foram construídos no Brasil no pós-Guerra Fria. Quem que está por detrás deles, né? Grupos de pesquisa, grupos de movimentação política também. De onde está vindo essa grana, né? De onde está vindo esse dinheiro? De onde que está vindo... Onde que estão sendo formadas, por exemplo, essas pessoas, né? Sim. Quem está dando bolsa para deputado fulano ir estudar lá em Georgetown e voltar sendo uma ponta de lança no liberalismo brasileiro, né? Sim. Então, isso são coisas que a gente passa batido muitas vezes na nossa discussão, mas que são de extrema importância, né? Sim. Bom, professor, muito obrigado pelo episódio de hoje. Foi, eu acho que, assim, sensacional, adorei. Realmente foi essa uma conversa. aula. Exatamente. As aulas deles são incríveis, são assim mesmo. Sim, exato. Obrigado por aparecer no nosso podcast, você deu o seu tempo para estar aqui. Imagina, prazer. E, pessoal, se inscrevam no canal, não esqueçam de compartilhar o vídeo com a sua família, amigo, vizinho, cachorro, papagaio também. Os animais, ali, exato. inclusivos. Exato, então, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Até mais.